Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus, ele já dizia a respeito daqueles falsos religiosos, assim como ele diz nos dias atuais, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e aquele que tiver ouvidos ouça o que o Espírito diz. Tudo aquilo que se aparenta ser exteriormente retidão, enquanto na verdade ele já dizia: como podeis falar coisas boas se o interior não condiz com aquilo que na verdade se sai da boca palavras boas e ainda se fala em seu nome, mas usa o nome do Senhor em vão. E a palavra diz: não usarás o nome do Senhor em vão. Aqueles que assim procedem é hipocrisia. Assim como a palavra diz: aquele que se julga ser algo não sendo, ilude-se a si mesmo. Aqueles que ainda que buscam honrarias meramente humanas, ainda que utilizem de palavras segundo a verdade, mas por não ter a autoridade do Senhor, em vão. Se alguém julga ser algo não sendo, ilude-se a si mesmo. Aquele que é meramente ouvinte, ilude-se a si mesmo. E assim como a finalidade destes, para aqueles que dão ouvidos, é enganá-los. E assim, os enganando, aqueles que não deixam de os seguirem irão para o mesmo lugar do que eles. Fuja de toda aparência do mal, daqueles que na verdade queiram se passar por bem, mas é só maledicência. Do Senhor não se passa desapercebido, assim como aqueles que têm o discernimento os conhecem. E a palavra nos instrui: destes apartai-vos, porque na verdade conheceram a verdade, mas agem como traidores na fé. Foram podados por conta da incredulidade, não alcançam a fé, porque o próprio Senhor os coloca o véu, ainda que conheceram a verdade, ainda que esteve por um tempo descortinado, o Senhor é aquele que os cortina novamente o véu e passam a crer em suas muitas mentiras, aonde a palavra diz que já tiveram a vossa consolação segundo aquilo que é elevado entre os meros mortais. E os seus dias lhes são abreviados, o Senhor os vence pelo sopro da sua boca. O seu interior é toda espécie de imundícia, ossos e toda espécie de imundícia, por conta do castigo que carregam. Os dias lhes são abreviados e ainda não se alcança a salvação, a vida eterna, porque foram advertidos a ponto de que são acometidos de uma ferida mortal, aonde já não há mais cura para a sua ferida, pois não tem o Gileade de bálsamo, que é aquele que podia os curar. E o Senhor é aquele que dá o devido fim para aqueles que perseveraram na incredulidade, nas maquinações e maldades, sempre naquilo que é de próprio interesse e segundo as suas muitas hipocrisias. São toda espécie de imundícia, e o Senhor dá o devido fim segundo a sua ira e indignação. A palavra diz: ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. E assim ele fará a justiça para aqueles que oram de dia e de noite, que buscam, mesmo não sendo merecedores,
estar revestidos da sua graça, o favor imerecido, o amor que nos constrange. Bem-aventurados sois aqueles que permanecem segundo a fidelidade do Senhor, porque a sua ira durou um momento e agora reina sua infinita bondade e misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.